Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta tarde de domingo, meu vídeo de agora à tarde é um vídeo extremamente duro. Eu serei extremamente duro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com os generais que estão lhe dando apoio e envergonhando as Forças Armadas brasileiras, e serei extremamente duro com parte da população brasileira que ainda insiste em apoiar esse amalucado, esse genocida que se diz presidente do Brasil. Eu estou extremamente decepcionado com a condução da pandemia no Brasil, estou profundamente compadecido com as famílias de mais de 200 mil brasileiros e brasileiras que morreram nessa pandemia por pura negligência desse criminoso chamado Jair Messias Bolsonaro. Nós temos hoje no exercício da presidência do Brasil um criminoso, um genocida que não tem a menor capacidade de gerir sequer um condomínio, quanto mais um país. É muito importante que a gente reconstrua toda a história da pandemia no Brasil. Eu aqui no canal comecei em janeiro do ano passado, há um ano atrás praticamente, porque foi no final de janeiro, a alertar para a necessidade da implementação urgente de planos de contingenciamento para enfrentar a epidemia, porque na época era epidemia lá em Wuhan, mas já estava ganhando características de pandemia, porque já estava se espalhando pela Europa e pela América do Norte. E vários pesquisadores no mundo alertavam que nós estaríamos diante de uma pandemia. No final de janeiro eu vim aqui no canal, alertei que havia necessidade de se preparar para enfrentar esse momento. Não se prepararam. A essa altura, o presidente participava de manifestações antidemocráticas em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo, discursando para a população sem máscara em pleno mês de março, em pleno início da pandemia no nosso país. Auxiliado por um outro amalucado, que embora médico é amalucado e que deve ser responsabilizado em boa parte dessas mortes, pelo deputado e ex-ministro Osmar Terra, que dizia em alto e bom som que não iam morrer mais do que 800 ou 1.000 pessoas dessa pandemia aqui no Brasil. E o presidente, feito um papagaio, começava a repetir essa história também. Eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.000, 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1, né? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Nós já vamos menos de um ano depois, pouco mais de 10 meses depois do início da pandemia no Brasil, com mais de 200 mil mortos. Ou seja, um desastre total, e possivelmente nós vamos fechar 2021 com 300 mil ou mais mortos por essa pandemia, por pura negligência desse governo. Brigou com o ministro da Saúde, trocou o ministro da Saúde 2 vezes e colocou um general especializado em logística para comandar o Ministério da Saúde. Pasmem, o general passou quase 6 meses, o especialista em logística, como ministro interino da Saúde em plena pandemia. E a logística nesses 6 meses que o general Pazuello montou foi a logística do genocídio. Ou seja, qual a forma ou quais as formas de dificultar ao máximo a preparação do Brasil para a aquisição de insumos, aquisição de vacinas, para poder proteger a população. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Resultado, o Brasil repete a mesma falha do início do ano. Demorou a comprar vacinas, desacreditando as vacinas, inclusive o presidente diz em alto e bom tom que apenas metade da população quer tomar a vacina, que a vacina não será obrigatória, ou seja, ele próprio, lá no início do ano, que desacreditou a pandemia, não utilizando máscaras e incitando aglomerações, agora também desacredita as vacinas, dizendo que as vacinas não serão para todos, não serão obrigatórias, inclusive andou brincando, chamando a vacina chinesa de vacina do Dória, de vacina comunista, e agora está se socorrendo na vacina comunista para salvar a população brasileira, porque a pressão está começando a ficar muito grande.
E falando em João Dória, essa questão da vacina, presidente, alguma perspectiva para essa vacina chegar aqui no Brasil? Quais são os esforços que o governo federal tem tomado nesse sentido? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. O Brasil poderia lá atrás, se tivesse um presidente responsável e tivesse um presidente com massa cinzenta no seu cérebro, poderia ter organizado uma força-tarefa de cientistas brasileiros e o Brasil poderia hoje estar testando e pedindo a aprovação da sua própria vacina. Eu digo isso porque eu conheço profundamente essa situação e o Brasil tem profissionais muito bons na área de desenvolvimento vacinal. Faltou fundamentalmente apoio. Até o amalucado do Trump, que perdeu as eleições e incitou uma rebelião lá nos Estados Unidos, comprou todos os tipos de vacinas possíveis e imagináveis porque ele sabia que a vacina era a melhor alternativa para tirar os Estados Unidos e para tirar o mundo da crise na qual nós estávamos mergulhados. Aqui se criou uma falsa polêmica, um falso dilema entre salvar a economia ou salvar as pessoas. Não existe isso. Se você não salvar as pessoas, vai faltar mão de obra, vai aumentar os encargos do governo com elevado número de mortes e a economia vai falir, vai quebrar do mesmo jeito. Então, no início da pandemia, faltou seriedade, faltou planejamento, isso se continuou durante a pandemia. Colocou-se lá um general especialista em logística, mas que na verdade está estruturando a logística do genocídio brasileiro e não se evoluiu em praticamente nada. Um ano depois o governo não aprendeu praticamente nada. O governo está aí, se não fosse mesmo o Dória se aproveitando politicamente da situação da vacina, mas se não fosse o Dória estar o tempo todo nos calcanhares do presidente da República com a Coronavac, o presidente da República não estaria se mexendo de jeito nenhum. É bom lembrar que o Pazuello, quando assinou um convênio, ou disse que iria assinar um convênio para a aquisição da Coronavac e inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunizações, o presidente da República desautorizou o seu ministro, dizendo que o Brasil não compraria a Coronavac, não compraria, segundo ele, a vacina da China. E agora que está numa encruzilhada, está numa situação muito difícil, porque o país está entrando numa segunda onda muito forte, o mundo inteiro está se vacinando, o mundo inteiro já tem uma perspectiva de sair da pandemia, agora o presidente da República vem se abraçar com a Coronavac e fica essa briguinha política e a população é que está sofrendo. Entendam uma coisa, presidente da República, deputado, senador, governador, eles têm plano de saúde pago por nós, plano de saúde caro, que lhes permite atendimento no Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais do mundo. A população, quando pega a Covid-19, vai para a fila do SUS tentar, se for o caso, se internar numa UTI do SUS ou, se for o caso, ir para um hospital de campanha. E em alguns casos, inclusive, nem vaga no hospital encontram e estão voltando para casa para morrer em casa. Essa é a dura realidade que esse mau caráter, esse picareta, esse genocida, esse criminoso do presidente da República está forçando a população brasileira a enfrentar. E a cereja do bolo é que no final do ano, em pleno crescimento da pandemia no Brasil, o presidente da República tira férias como se fosse um general que durante uma batalha diz para sua tropa: olha gente, eu vou ali andar de jet ski. E vocês ficam na luta que eu volto mais tarde. Quer dizer, é um presidente que não assume as suas responsabilidades. Vai para uma praia no Guarujá, passear de jet ski, banhar com banhistas na praia sem a utilização de máscaras, dando um péssimo exemplo para a população brasileira. Escutem só, nós iremos ter momentos difíceis agora entre o mês de janeiro e fevereiro. E na minha concepção, não há outra alternativa para o povo brasileiro que não demover da presidência da República urgentemente Jair Messias Bolsonaro. Para isso, existe a legislação. O Bolsonaro responde, ou deveria responder, a mais de 60 processos de impeachment que estão paralisados na Câmara dos Deputados. Senhor Rodrigo Maia, senhor Davi Alcolumbre, vocês têm corresponsabilidade nesse genocídio. É preciso parar essa máquina de matar chamada Jair Bolsonaro, que está expondo a população brasileira
principalmente a mais vulnerável, a mais pobre, a uma doença que é uma doença séria e que está levando, ceifando a vida de milhares e milhares de brasileiros. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. E eu finalizo esse meu vídeo da indignação com a convicção, com a consciência de que tudo aquilo que eu estou falando aqui reflete a mais pura realidade. O Brasil hoje é um país de gente ajoelhada para esse criminoso. As autoridades e as instituições que poderiam representar o povo nessa luta estão de joelhos, estão agora travando lá no Congresso uma luta pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, fazendo joguetes, trocando voto e apoio por cargos no governo e estão se lixando para a população. Ou seja, todos vocês, deputados e senadores que estão nesse joguete pela disputa de poder no Congresso Nacional, são cúmplices desse genocídio cometido, perpetrado por Jair Messias Bolsonaro. Vocês deveriam sim estar a essa altura reagindo, porque o Bolsonaro, inclusive, já anda ameaçando em 2022 um golpe de Estado, dizendo que a reação, caso ele perca as eleições em 2022, que na concepção dele deverá ser fraudada, a reação aqui no Brasil será muito mais forte que nos Estados Unidos, já insuflando a sua milícia, os seus capangas inclusive das Forças Armadas, a se insurgir contra a sua derrota, que é certa o ano que vem. Se nós não conseguirmos tirar Bolsonaro da presidência agora em 2021 através do impeachment, porque o Congresso é um Congresso frouxo, é um Congresso que está de joelhos para os crimes desse bandido, o ano que vem a população, através do voto, vai tirar. Pena é que daqui até o ano que vem nós teremos ainda muitos mortos para enterrar devido à omissão desse criminoso chamado Jair Messias Bolsonaro. Desculpa a minha indignação, bom domingo, até a próxima.